Tá bom. Jesus precisa de você. Ele não te salvou para ficar sentado aí só. Todo mundo tem que trabalhar na Igreja de Jesus. Praticamente todo mundo que está aqui trabalha na Igreja de Jesus. Todo mundo que está aqui nesse culto dessa noite trabalha fazendo alguma coisa. Olha que coisa linda. Vamos lá. A Bia, polivalente, ajuda nas mídias, grava, faz louvor, faz artes. Arte ela faz bastante, enfim, né, Karen? A Karen está lá, lidera uma IC na casa dela, até então sim. Lidera, passou para a irmã agora, mas liderava até agora, ministra louvor, dá um monte de ideias para que a Igreja de Cristo seja uma igreja abençoada, lidera o ministério Igreja Apex Boas-Vindas, a Vera, o Nelson, fazem um café gostoso, ajuda na cafeteria, o Wilson prega, visita, polivalente, ministra a palavra, faz a ceia, liderou IC na casa dele, abriu a casa, faz tanta coisa abençoada. A Shirley ajuda aqui a ministrar na vida das crianças, a Liduína apoia as pessoas em intercessão. Que ministério glorioso que ninguém vê, está lá no grupo das intercessoras, das mulheres de oração mesmo, né, buscando a Deus, Apex. Como é que chama esse grupo de mulheres que oram lá? Grupo de intercessão, muito bem, grupo de intercessão. Está aqui o Lê que mal chegou, mas já está com a guitarra pendurada no pescoço para ministrar louvor a Deus. Deus está fazendo uma obra. Rafael, que é líder de jovens, prega a palavra, faz ofertório, visita os jovens, cuida da turma. Arlete, que faz de tudo, intercede, amiga, uma das primeiras pessoas que receberam, abriu a casa para a gente, sempre disposta a ajudar, apoiar, abriu a casa para IC, ministrar na vida das pessoas, intercede pela igreja, ora por mim que eu sei absurdamente, e outras coisas que eu nem sei também, que louvado seja o nome de Jesus. O Léo que está lá atrás, polivalente, ajuda na mesa de som, agora ele está na portaria da igreja. Que coisa linda que é a igreja de Jesus. E faltaria um tanto de gente que eu poderia mencionar aqui, que vem para o culto, mas ao mesmo tempo trabalha arduamente no ministério, né, servindo a igreja, servindo a Jesus. Minha querida e doce Cecília, o que eu vou falar que ela faz? Faz só de ser casada comigo, ela já merece uma coroa gigantesca, né? Uma mulher que me apoia, conselheira, amiga, fiel, parceira, minha esposa, minha amada, lidera o trabalho com as crianças, ajuda na igreja de todos os jeitos, limpa o banheiro, dá descarga, passa pano, põe spray com cheiro na igreja inteira, lava. Meu Deus, ia faltar assunto aqui para falar de você, Cecília, né? E esse ano que vem, ela quer fazer psicologia ainda, quer voltar a estudar, já tem 2 faculdades, né? Fez turismo, por isso que ela vive viajando, gente, e também ela fez letras, né? Ela é professora de inglês também. E agora, o ano que vem, já se inscreveu para a faculdade de psicologia para o ano que vem. Não está fazendo nada mesmo, né? Então vou fazer psicologia. Já que não está fazendo nada entre meia-noite e 6 horas da manhã, ela não faz nada. E aí faz psicologia também. Meu Deus do céu. Eu sou um pastor feliz, né? Eu estava sentado lá atrás, hoje é quarta-feira, dia 5 de novembro. E quarta-feira, nosso culto do Espírito Santo. Estava sentado lá atrás, aí eu sentei da Cecília, quase a última fileira de banco. E falei para ela, é bom sentar aqui atrás de vez em quando para ver, para olhar para a igreja como se eu fosse alguém que chegou aqui pela primeira vez. E eu fiquei me achando alguém, fiquei deixando esse personagem incorporar, em mim não fica bom isso, né? Eu deixei esse personagem vir na minha cabeça, de que fosse alguém que está aqui na Igreja Apex pela primeira vez. E alguém, na minha visão, ali, que está aqui pela primeira vez, eu gostei do que eu vi. Eu falava para a Cecília, né? É uma igreja que as pessoas trabalham, né? Um sai da mesa de som, vem aqui, faz oferta, volta para a mesa de som, o outro sai da portaria, veio para a mesa de som, depois, enquanto o outro está fazendo oferta, aí o outro voltou para a mesa de som, o outro voltou para a portaria, para receber as pessoas, né? E é uma igreja que ora, porque tem o vamos orar, que legal,
é uma igreja organizada, que eu vi os avisos ali, tem coisa de jovens, que show, tem coisa para as crianças. Eu gostei do que eu vi, as ofertas, não fica arrancando dinheiro do bolso de ninguém, apelando, fazendo oferta 1, oferta 2, oferta 3, oferta 4, oferta 5, né? Não fica aí. Puxa, eu gostei, vi que é uma igreja que ora bastante, uma igreja que louva a Deus, que canta louvores, adora a Deus. Se eu fosse uma pessoa que viesse aqui pela primeira vez, eu ia voltar. Eu ia voltar nessa igreja aqui. Muito bom. Vamos abrir a Bíblia. E vamos pensar em alguns minutos. E nós vamos pensar em 5 coisas poderosas. Com o tema A Base que Sustenta Tudo. Nós cantamos aqui, a última música cantada antes da oferta foi Eu Vou Construir. É esse o nome da música, não? Eu vou construir, é esse o nome? Ok. Eu vou construir minha vida em Ti. E o tema dessa noite é a base que sustenta tudo. Eu quero ler com vocês o livro de Atos, capítulo 4, versículo de 7 a 10. E o que está acontecendo nesse capítulo 4 é que João e Pedro, eles foram orar às 3 horas da tarde. Judeu, normalmente ora 3 vezes no dia. A primeira hora, que é entre 6 e 7 horas da manhã. A segunda hora, que é às 9. A terceira, se não me engano, é às 3 da tarde, desculpa. E depois tem um outro horário que eu me esqueci, mas não importa. E Pedro e João estavam subindo para oração da hora 15 horas, 3 da tarde. Era o horário que os sacerdotes faziam o sacrifício da tarde. E eles oravam todos os dias, 3 vezes por dia, e essa oração, a segunda oração do dia, às 3 da tarde. E tinha um sujeito que era paralítico, de nascença, ele nasceu paralítico. E todos os dias alguém levava ele lá, colocava ele na porta da igreja, do prédio, do templo, na época do templo de Salomão, para ele pedir esmola, dinheiro para as pessoas. E um desses dias, eu fico imaginando que Pedro e João já tinham passado por ele várias vezes, né? Porque todo dia ele ficava lá na porta do prédio, do templo. Só que chegou nesse dia, às 3 horas da tarde, Pedro e João estavam lá subindo na Porta Formosa. Tinha várias portas e a Porta Formosa. E aí, a hora que eles iam entrando, ele estendeu a mão e deve ter pedido alguma coisa. E aí, Pedro disse para eles: olha para nós. Olha para mim. E o pedinte, o paralítico, olhou esperando que eles fossem dar alguma coisa para ele. E Pedro disse: olha, nós não temos ouro. Nós não temos prata. Interessante, né? A igreja do primeiro século não tinha. O apóstolo Pedro. A gente tem uma ideia, às vezes, distorcida de igreja e de apóstolo, né? Porque a gente vê no nosso mundo de hoje, apóstolo. O que será que é o apóstolo do dia de hoje, ô Rafael? Imagina que tem um coxo de nascença colocado numa grande igreja aí de um apóstolo, sei lá. E aí o apóstolo chega. Como é que será que o apóstolo chega? A pé ou de jato, de carro? Como é que será que o apóstolo chega, hein, pastor Wilson, hoje em dia? E aí, será que o apóstolo dos dias de hoje diria igual Pedro: eu não tenho prata, eu não tenho ouro? Pedro era um apóstolo, aí ele disse: eu não tenho. O apóstolo Pedro, Chile, eu não tenho prata. Aliás, ele não disse eu, ele disse nós. Ele colocou João na mesma pacote. Nós não temos nem ouro, nós não temos prata. 2 sujeitos que eram apóstolos de Jesus. Não era um apóstolo sem dinheiro, eram 2 apóstolos sem dinheiro. 2 apóstolos do primeiro século sem dinheiro. Eu não tenho ouro, olê, e eu não tenho prata, mas o que nós temos, nós vamos dar para você, em nome de Jesus, o Nazareno,
Levanta e anda. O que você prefere, ter ouro, prata ou o poder de levantar um paralítico? Você está atrás de quê na vida? Ouro, prata ou o poder de levantar um paralítico de nascença? O que é que você gostaria de ter na sua vida? O que é que você mais pede para Deus? Ouro e prata ou poder para levantar um paralítico? Já é uma coisa interessante para a gente pensar, né? Às vezes, porque a gente pede muito ouro e muito prata, falta poder para levantar o paralítico. Acho que se a igreja se preocupasse menos com ouro e prata e mais com poder, teria poder de dizer ao paralítico: levante e anda. Mas como a gente pede muito dinheiro, muita prata e muito ouro, a gente tem ouro e prata, mas não tem poder para dizer levante e anda. É uma coisa para a gente pensar, né? Enfim, aí, o que estava acontecendo é que Pedro diz para ele: levante e anda em nome de Jesus, isso é o que eu tenho. Às vezes a gente quer resolver o problema financeiro de todo mundo, mas o que as pessoas precisam para andar na vida é do poder de Jesus. Elas precisam ser tocadas por um evangelho que carrega o Cristo que ressuscitou. A igreja do primeiro século era uma igreja que pregava a ressurreição. Aliás, começou uma briga aqui, uma grande briga começou, uma grande briga não, porque os apóstolos não estavam brigando com ninguém. Mas os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os sacerdotes, Anás, Caifás, essa galera da religião, eles ficaram com problema, porque eles estavam pregando que Jesus ressuscitou. Pare de pregar. Eles ameaçaram o apóstolo Pedro, ameaçaram o nosso irmão João e disseram: pare de pregar que Jesus ressuscitou. Só que o texto diz aí em capítulo 4, que eles disseram assim: não tem jeito da gente fazer esses caras calarem. E os sacerdotes, etc., eles disseram assim: nós não podemos fazer muita coisa com o apóstolo Pedro, nem com João, porque, na verdade, um sinal miraculoso, incontestável, aconteceu. E o sujeito que era paralítico começou a andar. Então, o sinal é incontestável. Vamos prender eles essa noite e vamos advertir para eles não ensinarem mais nesse nome de Jesus. Por quê? Porque tem uma perguntinha que eles fazem, interessante essa pergunta. Os fariseus, os doutores da lei, os sujeitos e as pessoas que se diziam carregar Deus no coração, eles não tinham poder, eles tinham dinheiro, mas não tinham poder. Eles não tinham poder. O paralítico era posto na porta do prédio todo dia. Eles tinham dinheiro, mas poder não tinha. Tinham riqueza, mas poder não tinha. Os saduceus eram um grupo dos judeus religiosos. Esses caras, especialmente, amavam dinheiro. Gostavam muito de dinheiro, os saduceus. Só que tinha um problema, eles não gostavam de negócio de ressurreição. Para eles não existia ressurreição. E duas coisas que os apóstolos pregavam: não tenho dinheiro, mas tenho o poder da ressurreição. E mandou o paralítico andar. E aí os líderes da religião da época chamaram os dois e fizeram uma pergunta que está aqui no versículo 7. Olha o versículo 7 aí, do capítulo 4. Diz assim que eles fizeram uma pergunta para Pedro e João. Mandaram trazer os apóstolos. Eu gosto da minha versão, ô Rafael. Eu estou gostando dela cada vez mais. Sabe por quê? Porque na minha versão não diz apóstolos, embora a palavra apóstolo seja exatamente o que a minha versão diz. A palavra apóstolo, você sabia que é uma palavra grega? Apóstolos, ou apostolos. É uma palavra grega, não é português. Apóstolos. Sabe o que significa apóstolo? Carteiro. Os 12 discípulos de Jesus
eram carteiros. Sabe como é que traduz a minha versão, Lê? A minha versão diz assim no verso 7: mandaram trazer os emissários. Tira um pouco do glamour do apóstolo. No nosso século 21, apóstolo virou título. No primeiro século da igreja, apóstolo era um trabalho, era uma função, era um emissário. Será que algum apóstolo de hoje, se a gente chamar ele de emissário, ele vai ficar bravo? Por favor, vamos receber o emissário, o carteiro. Vamos receber o carteiro X. Um dia, quando tiver um apóstolo aqui, eu vou chamar ele de carteiro. Vamos ver como é que ele reage. Se ele ficar bravo, a gente nem vai ouvir a pregação dele. Hein, Wilson? O que você acha? Emissário. A minha diz emissário. Emissário. Vamos lá, verso 7. Mandaram trazer os emissários, apóstolos, diante deles. E lhes perguntaram. Qual que é a pergunta dos caras? Qual é a pergunta? Veja, esses caras eram pessoas que se diziam doutores da lei de Deus. E eles não sabiam em nome de quem ou com que tipo de poder eles mandaram o paralítico de nascença andar. E eles não podiam falar nada além, porque o paralítico, que não era mais paralítico, era um ex. Eu gosto da coisa de Jesus, sabe por quê? Porque quando Jesus entra na vida de alguém, todo mundo vira ex. Já reparou que quando Jesus entra na vida, todo mundo vira ex? Até você que acha que não é ex nada, você é ex alguma coisa. Tem ex-traficante, ex-fumante, ex-bêbado, ex-adúltero, ex-ladrão, ex-homossexual, também tem ex-mentiroso, ex-fornicário. Aliás, o reino de Cristo lá na glória vai estar cheio somente de ex. Se você não é ex nada, você precisa se converter e entrar para o grupo do ex. Eu sou ex um monte de coisa. E aqui nós vemos a história de um ex-paralítico. O sujeito era paralítico de nascença, agora não é mais. Ex-paralítico. Quando Jesus chega, todo mundo vira ex. E aqui os caras estão perguntando, escuta, com que poder, Bia? Em nome de quem vocês fizeram esse sujeito andar? Você sabe que a resposta deles é melhor do que a pergunta, né? Verso 8 diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Aqui já está uma das grandes razões por que o paralítico andou. Pedro, cheio do Espírito Santo. Diga. Quem não está cheio do Espírito Santo, está com o bolso cheio, não tem poder para fazer paralítico andar. Às vezes o bolso pode estar cheio, mas o coração vazio. Era como eram os doutores da lei. O bolso estava cheio, mas o coração vazio. Pedro diz, o texto, que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que quem tem dinheiro é vazio de Deus, entenda bem, eu não estou dizendo isso. Pedro não era um miserável, ele tinha sustento lá na igreja do primeiro século, não entenda mal. Só que naquele momento ele não tinha dinheiro. A igreja do primeiro século era tão rica que não tinha um necessitado sequer. Nós precisamos pensar isso. Por quê? Porque todo mundo distribuía o que era seu para os outros e não tinha nenhum necessitado. Uma vez o pastor Wilson, fazendo ofertório aqui no domingo, ele disse, puxa, como seria a igreja, ele perguntou para nós, né? Provocou a gente, como seria a igreja hoje se a gente vendesse, cada um vendesse tudo que tem, o Nelson vendesse o Audi dele, eu vendesse a minha Mitsubishi, a Bia vendesse o carro que ela não tem, a Karen vendesse o Sandero dela, o Rafael vendesse o quê? O Argo, e assim por diante. E a gente vendesse, quem tem 2 casas vende uma, e trouxesse todo o dinheiro aqui.
e a gente visse, ó, bom, aquele lá está faltando não sei o quê, pô, então vamos dar para ele um pouquinho, para aquele outro lá. O Wilson provocou a gente aqui, o pastor disse, olha, como é que seria se a gente vendesse tudo e distribuísse o dinheiro? Seria a igreja de Jesus. Não tinha um necessitado na igreja do primeiro século. Por isso que Pedro disse, olha, não tenho. Ele não andava com dinheiro no bolso, mas ele não tinha necessidade nenhuma, porque Deus supria a necessidade de todos eles. Mas esse não é assunto de hoje. Eu estou só fazendo uma comparação que tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem poder. É só essa comparação que eu estou fazendo. E aí ele disse, cheio do Espírito Santo, disse líderes e anciãos do povo, se somos chamados hoje para prestar contas de um ato de bondade, feito a favor de um deficiente, se vocês desejam saber como lhe foi restaurada a saúde, verso 10, saibam vocês e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, a quem vocês executaram, mataram em uma cruz, como um criminoso, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí diante dos senhores, completamente curado. Vocês querem saber qual é o poder, qual é a autoridade? A autoridade é de Cristo que está vivo. É um Cristo que ressuscitou. Cristo, aliás, irmãos, eu estou lendo a Bíblia, que tem milhares de anos, mas deixa eu dizer para você, Cristo ressuscitou, está vivo aqui nesta noite, está vivo no século 21, está operando em toda parte do mundo. Jesus Cristo é alguém real que ressuscitou. Ele está vivo, ele não é uma história, ele é real. Eu estou pregando o mesmo Cristo que Pedro. Cristo ressuscitou, meus irmãos. Todos nós estamos construindo alguma coisa na vida, não é verdade? Todos nós, uma família, um ministério, uma igreja, um casamento. Todos nós estamos construindo um futuro, um trabalho, um negócio, um comércio. Todos nós estamos construindo uma vida espiritual. Todos nós. Você está aqui à noite por quê de quarta-feira? Porque você está construindo sua vida espiritual. Mas a pergunta é, sobre o que você está construindo? Seja lá o que você esteja construindo, sobre o que você está construindo? Qual é a base da sua construção? Qual é o alicerce da sua construção? Aqui em Atos, Pedro declara que Jesus é a pedra. Ele diz assim, olha, no versículo de número 11, Pedro diz assim, este Jesus é a pedra rejeitada por vocês, os construtores, que se tornou a pedra angular. Verso 11. Vamos ler o verso 11, todo mundo junto aí na tela. Este Jesus, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra... Sabe o que é pedra angular? Pedra angular é a primeira pedra a ser colocada numa construção física, num prédio, chamada pedra de esquina, para dar alinhamento para a casa ser construída reta, as paredes serem levantadas retas. E a Bíblia está dizendo que Jesus é essa pedra angular, Jesus é esta pedra, mas também diz que os construtores rejeitaram essa pedra. Jesus é a base que sustenta todas as coisas. Se você quer construir bem alguma coisa, construa sobre Jesus, sobre as verdades de Cristo, sobre a presença de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre as promessas de Deus.
Se nós queremos construir alguma coisa boa, nós precisamos construir, e não só uma coisa boa, mas uma coisa duradoura. Tudo que se constrói em Deus permanece. Tudo que não se constrói em Deus está fadado a desmoronar. Por isso que tem muitos casamentos que desmoronam. Por isso que tem muitos relacionamentos que desmoronam. Tem muitas vidas que desmoronam diante dos problemas. Tem situações que às vezes são mais fortes do que a construção. Por quê? Se você abrisse, não precisa abrir. Mas se você abrisse a sua Bíblia em Mateus 7, você ia ver Jesus contar a parábola do construtor sábio e do construtor tolo. E ele diz que o construtor sábio é aquele que constrói a vida, a casa dele, sobre a rocha. Veja, de novo a pedra. De novo a rocha. A rocha é um símbolo na Bíblia da palavra de Deus. A rocha na Bíblia é um símbolo da pessoa de Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo, deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Eu gosto sempre, de vez em quando eu lembro de esclarecer uma coisa ou outra. Cristo não é o sobrenome de Jesus, que nem Douglas Castro. Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome, é Jesus o Cristo. Cristo significa ungido, o prometido. Messias no Velho Testamento, Cristo no Novo Testamento. Jesus o Cristo, o ungido, o prometido, o Filho de Deus, o Filho do Rei, o Salvador da humanidade. Jesus é a pedra. E lá na parábola do sábio, Jesus diz que aquele que é sábio, ele constrói a sua casa, símbolo da sua vida, de tudo que você faz. Ele está dizendo, olha, sábio é aquele que constrói tudo sobre você, sobre a rocha. E o tolo é aquele que constrói tudo na sua vida em coisas que não é rocha, areia. Coisas que não se podem confiar. Mas sabe uma coisa interessante? Lá em Mateus 7, tanto a casa da rocha quanto a casa da areia, as duas recebem impactos de ventos, de chuvas, de tsunamis, de transbordar dos rios, as duas casas. Mas só uma fica de pé, a casa do sábio. Somente a casa do sábio fica de pé. Por quê? Jesus diz, porque ele construiu a sua casa, sua vida, tudo que ele faz e tudo que ele é, ele construiu sobre a rocha, sobre a pedra. E o Rafael botou lá o texto de Mateus, acho que é, né? É o texto do sábio e do tolo. Entende, pessoal? Irmãos queridos, se nós queremos, nós estamos aqui há 3 anos nesse prédio, nesse lugar, e nós viemos para cá, para quê? Para construir o ministério que o Senhor chamou a gente para fazer. E vocês foram se agregando, foram chegando e se somando a esse ministério, para a gente construir um ministério que Deus quer usar para a glória dele. E nós estamos construindo sobre o quê? Sobre Jesus. Sobre Jesus. Sem Ele, tudo pode desabar. Vida financeira, casamento, família, vida pessoal. Tudo que é construído na areia e que não é na rocha dos valores de Jesus, das palavras de Cristo, tudo que não é construído nos valores do reino de Deus e de Jesus Cristo, pode ruir. E aqui a gente já aprende a primeira coisa, eu vou falar para vocês agora num gatilho só, num tiro só, eu vou falar 5 coisas que servem de base para a sua construção em Cristo.
Jesus é a base, Jesus é o chão, Jesus é o alicerce e deve ser o alicerce da sua vida espiritual. A sua vida espiritual e a minha vida espiritual não pode ser construída sobre as suas experiências espirituais. As minhas experiências espirituais, por melhores que elas sejam, não são base para eu construir minha vida espiritual. Eu tive uma experiência assim assado, eu tive uma experiência cozido e frito, eu tive uma experiência refogada, e a gente fala muito das nossas experiências, e está tudo bem, glória a Deus pelas suas experiências, pelas minhas eu tenho um monte de experiências para contar com Jesus. Mas eu não posso construir a minha vida sobre as minhas experiências espirituais. As minhas experiências e as suas experiências não são alicerce, não são rocha. A rocha é Cristo, é a pessoa de Jesus. Olha, existem algumas coisas que a gente gosta muito de usar como base para as coisas da nossa vida espiritual, por exemplo, as nossas tradições. Você não pode construir sua vida espiritual na sua tradição de vir ao culto todos os domingos, às quartas, às ICs. Sua vida espiritual não pode ser baseada, plantada sobre a frequência do culto. Você precisa pegar sobre quem o culto trata, de quem nós estamos falando aqui todo domingo, de quem nós estamos falando aqui toda quarta, de quem nós estamos falando lá nas nossas ICs. Nós estamos pregando em Cristo Jesus a salvação e a nova vida. Nós estamos pregando a ressurreição de um Cristo que salva, que cura, que liberta, que abençoa. Ele é a base do culto. E não a minha frequência a esse culto. Outra coisa que a gente às vezes confia muito é nas nossas emoções. A vida com Jesus não pode ser baseada em emoções. Se você, eu vim num culto um dia, meu Deus, mas aquele culto foi muito abençoado, pastor, eu chorei tanto. E aí vem aqui no outro domingo e não chora nada. Aí lê, aí ela fala assim, bom, domingo passado foi melhor. É mesmo? Por quê? Porque domingo passado eu chorei muito. E esse domingo eu não chorei nada. Domingo passado eu saí daqui com uma alegria sobrenatural. E esse outro domingo, eu não senti nada. E aí quando não sente nada, acha que Deus não opera. E quando sente alguma coisa, acha que Deus está operando. E aí é uma vida espiritual que está baseada nas emoções. As minhas emoções não são base para construir a minha vida espiritual, nem a sua. Nós não vivemos pelas emoções. Se eu sinto, eu amo Jesus, e se eu não sinto, eu sei que Ele está comigo e que Ele não me abandona. É por isso que Abacuque escreveu, diga comigo, andamos por fé e não por vista. O justo viverá pela fé, pela confiança, pela fidelidade a Deus. Meu irmão, não acredite que Deus está com você quando você se sente bem e quando você está sentindo péssimo Ele te abandonou. Não caia nessa armadilha. Não construa sua vida espiritual sobre as suas emoções. Uma outra coisa é a tradição, e eu já falei da tradição, as experiências. Não construa sua vida espiritual aí. Diga comigo, Jesus é a base da minha vida espiritual. E não as minhas emoções. Se você sente, Deus está contigo. Se você não sente, Deus está contigo. Isso é bom demais. Ele não te abandona. Segunda coisa, Jesus é a base da sua vida equilibrada. Você quer ter equilíbrio emocional?
Tem gente que vai atrás de terapia, de curso, vai atrás de relacionamentos, um atrás do outro. Veja só, a terapia psicológica, a Cecília vai fazer psicologia. Eu sou estudante apaixonado da psicologia. Mas estudar a psicologia é como a própria palavra diz. Psicologia, palavra latina, grega, que significa estudo da mente. A psicologia é uma excelente ferramenta para identificar problemas humanos, mas ela não tem cura. Ela não consegue. A psicologia é limitada, a psiquiatria. Por isso que a psiquiatria, ela chama a pessoa, conversa com a pessoa e no final ela faz o quê? Dá o quê? Por quê? Por que dá remédio? Porque é até onde ela pode ir. Ela não tem mais poder, ela não consegue entrar na alma humana. Só Jesus é capaz de causar estabilidade na vida de gente que está desequilibrada. Uma vez Jesus encontrou um sujeito que tinha muitos demônios no seu corpo. 7.000 mais ou menos. Eu estou falando do sujeito de Gadara, o gadareno. E o texto diz que ele andava pelado. Isso é normal para você, não? Ele andava pelado, todo sujo e arranhado. Prendiam ele dormia no cemitério. Quantas vezes você já dormiu no cemitério? Vai dormir lá e um tempo aí para frente você vai encontrar lá um cantinho. Eu também. Mas o sujeito dormia no cemitério, amarrava ele com corrente, ele quebrava tudo, ninguém podia segurar o sujeito, pelado, arranhado, desguedeado, sujo, fedido e malucão. Jesus pisou lá. Lembra que eu falei para você no início da mensagem? Toda vez que Jesus chega, ele transforma alguém em ex. O sujeito era um ex-maluco, ex-peladão, ex-desguedeado, ex-sujão, ex-mendigo, ex-endemoniado. E o texto diz que Jesus expulsou o demônio do cara e todo mundo veio ver o cara depois. E o texto diz que ele estava sentado, vestido e em perfeito juízo. Ai, caramba! O sujeito que era maluco, peladão, sujão, endemoniado, agora está sentado, vestido em perfeito juízo. Só Jesus pode fazer essas coisas. Tem um monte de gente, eu não estou dizendo que todo problema psiquiátrico é demônio, mas tem um monte de demônio tomando remédio para ver se melhora. Jesus é a base do seu equilíbrio emocional. Pastor, fazer terapia é errado? De jeito nenhum. Eu fiz terapia durante 3 anos, quando eu vivi o meu pior momento de vida. 3 anos eu fiz terapia com um cristão. Melhor ainda é fazer terapia com um cristão, bem preparado. Porque ele tem as duas coisas, a ferramenta psicológica e o poder do Espírito Santo. Aí, amigo, perfeito. Eu fiz 3 anos de terapia, quando eu vivi o meu pior momento de drama na minha vida, há mais de 14, 15, 16 anos para trás. Só que não conseguiu resolver, mesmo no meu pior momento. Foi um dia, quando eu estava todo quebrado, na minha alma toda torcida, todo arrebentado por dentro. E eu fiz uma oração: Espírito Santo, volta. Ele voltou, me equilibrou, me trouxe tudo que eu queria e que ninguém podia me dar. Jesus me deu de novo. Aliás, eu estou aqui por causa dele, fez isso na minha vida. Foi porque ele fez isso na minha vida que eu estou aqui. Ele me equilibrou. E eu vivi atrás de buscar equilíbrio em relacionamento, diversão, viagem, comida, mas nada disso conseguia me equilibrar. Jesus é o equilíbrio perfeito para as emoções. Quando Jesus entra e você tem ele se torna a base da sua construção. Diga, base da construção. Veja, é uma construção, não é da noite para o dia, Bia. É uma construção de vida.
Terceiro, Jesus é a base da família. Diga comigo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que constroem. Veja, a família é um lugar de muita ofensa. A família é o pior lugar para se receber ofensa, porque a ofensa da família dói mais. Você já foi ofendido por alguém no farol, no ônibus, no metrô? Já foi? Já, com certeza. Alguém já te xingou na rua? Você ficou sem dormir depois que a pessoa na rua te xingou? Não. Um desconhecido já te xingou, já te ofendeu? Se já te ofendeu, quanto tempo você precisou fazer de terapia para se recuperar depois do xingamento de alguém que era desconhecido? Nunca fez terapia, certo? Por quê? Porque ofensa de desconhecido não dói tanto, dói na hora. Mas ofensa de família machuca para sempre. Ofensa de pai, ofensa de mãe, ofensa de irmãos, ofensa de um tio, de um primo próximo, ofensa de gente da família, essa machuca pra caramba. Só que Jesus deixou a ferramenta do perdão, e quando a gente usa a ferramenta do perdão, perdoe as pessoas da sua casa, chama para conversa, perdoa. Quando você perdoa, as coisas se equilibram, a emoção vai para o lugar, nosso equilíbrio emocional volta para o lugar. Jesus é a base da família. Quarto, Jesus é a base da sua vida financeira e profissional. Trabalhar, empreender, servir, tendo Cristo como centro, transforma o ambiente em propósito. A gente para de trabalhar para pagar boleto, como disse o Rafael, e a gente começa a trabalhar para cumprir um propósito. Quem anda com Jesus aprende a usar seu trabalho para cumprir um propósito, para evangelizar, para discipular, para pregar o evangelho, para salvar pessoas. Quando Jesus, olha essa frase que linda, quando Jesus é o fundamento do trabalho, do dinheiro, das finanças, o trabalho deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser uma missão. Tem gente que trabalha para sobreviver, mas quando Jesus é a base do meu trabalho, eu não trabalho para sobreviver, eu trabalho para cumprir uma missão. Eu trabalho para cumprir um propósito. Eu trabalho para alcançar pessoas para Cristo. Ele dá propósito, olê. Quinto e último, Jesus é a base da vida de serviço, do ministério. O verdadeiro ministério, essa é para mim. Eu vou falar para mim mesmo. Se servir para você, carrega, leva. Se não, para mim serviu. O verdadeiro ministério é construído sobre a rocha e não sobre o palco. O verdadeiro ministério não se constrói no palco, no microfone. O verdadeiro ministério se constrói sobre a rocha. Se o ministério está chato, é porque ele não é de Cristo. Se o ministério está acabando com você, é porque você não está construindo o seu ministério sobre a rocha. Você está construindo para ter atenção, para chamar atenção. Você está construindo o seu ministério sobre o ego, sobre a vaidade. O ministério não pode ser construído sobre o ego, sobre a vaidade. Não importa se você prega, se você canta, se você cura, se você ora, se você ajuda em qualquer lugar, na igreja ou fora dela. Não importa o que você faça em nome de Jesus, se o seu ministério está chato, é porque ele não é de Cristo. Ministério não pode ser construído sobre o dom. Não é sobre dom, não é sobre talento, não é sobre visibilidade. Ministério não tem nada a ver com quantos seguidores eu tenho, com quanta visibilidade eu tenho.
com quantas curtidas eu tenho, com quantos seguidores eu tenho, com quantas visualizações eu tenho. Ministério não é construído sobre o palco, o ministério é construído sobre Jesus, que ressuscitou e é a rocha da nossa vida. O verdadeiro ministério se constrói sobre a rocha e não sobre o palco. Para fechar, eu quero contar uma história. Ontem eu fui fazer uma visita para uma irmã nossa, a Edna. A Edna, querida Edna, ela não aprendeu a lição na primeira, teve que tentar aprender a lição na segunda. Eu só soube disso porque eu fui lá visitar ela. Saí de lá quase, 9 horas da noite. Enfim. E aí, eu entrei no hospital, procurei, encontrei o quarto dela sozinho, não tinha ninguém para me indicar, eu acabei encontrando o quarto dela e fiquei conversando com ela, porque ela subiu na cadeira para trocar a roupa do varal, caiu da cadeira e quebrou o braço em vários lugares. Eu perguntei para ela, é a primeira vez? Ela falou assim, não, esse aqui está torto porque eu quebrei também a mesma coisa. Eu falei assim, e aí? Por que você acha que você está aqui? Ela ficou olhando para mim assim, né? Eu falei assim, você está aqui no hospital por duas coisas. Primeiro, para aprender a não subir mais na cadeira para trocar varal, roupa do varal. Falei para ela, sabe, a gente vai avançando na idade, e eu já estou com 57, tem certas coisas que eu já faço com muito cuidado, e outras eu já nem faço mais. Porque eu tenho plena consciência, eu vou dizendo para mim mesmo que eu estou envelhecendo. Na verdade eu não estou envelhecendo, eu não envelheço nunca. Quem envelhece é meu corpo, essa roupa que eu visto aqui, essa roupa aqui que é de carne tem 57 anos. O Douglas não tem idade, mas a minha roupinha está com 57. E infelizmente o Douglas veste essa roupa há 57 anos. Eu até procuro dar um tapa, botar um perfume, mas vai envelhecendo. E tem certas coisas que eu já não faço mais. E algumas eu faço com muita cautela. Por exemplo, eu moro num sobrado de 2 tombos de escada. Eu subo e desço com muita atenção. Porque o reflexo da gente vai mudando. A barba vai ficando branca assim, ó. O cabelo vai caindo, o reflexo vai diminuindo. E não é só de quem está nas casas dos 50. Você vai envelhecendo desde que você nasceu. Outro dia você tinha 10, agora você tem aí quase 120. Então tem que tomar atento, tem que ficar acordado, tem que se prestar atenção. Aí eu disse, o segundo motivo que você está aqui é para descansar, para orar, falar com Deus. E aí a gente orou junto, a gente cantou. Tinha 2 pessoas no quarto dela. Era um quarto de enfermagem, 2 pessoas. Uma pessoa chamava Cecília, uma senhora amável. Eu orei pela nossa querida irmã Edna, e as 2 ficavam ouvindo tudo que eu estava conversando. Eu falei, eu posso orar por vocês depois? Eu falei, claro! Aí depois eu fui até a Cecília e orei pela Cecília, uma senhora, e ao lado da Cecília tinha uma outra menina, jovem, bem jovinha, na casa dos 20 e poucos. O nome dela era Júlia, nome da minha neta. Uma chamava o nome da minha mulher, outra o nome da minha neta. Eu falei, agora que eu vou orar com amor mesmo. E aí o namorado dela ficava lá fazendo carinho nas costas dela, porque ela quase queimou o corpo num fogo na casa dela lá. E aí eu orei por todo mundo, orei pelo Fábio, que é o namorado dela, apresentei Jesus, ministrei, dei um tchau para todo mundo, fiquei lá 1 hora. Aí falei tchau, 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 e desci. Desci o elevador. A hora que eu fui para o elevador, estou indo para o elevador, tinha uma sala de TV que era um aquário com vidro assim como o nosso, assim no fundo. Um aquário, tinha tela de televisão, um monte de cadeiras assim de estofada, e só tinha um sujeito sentado lá, na casa dos 30 e pouco. E eu fui direto para o elevador, e passo pelo aquário assim, ia direto para o elevador. De repente eu senti vontade de voltar e voltei. Voltei, fui na porta lá da sala de TV, de vidro. Falei, boa noite. Ele olhou assim para mim, a hora que ele olhou com o olho esbranquiçado assim, um olho dele esbranquiçado. Sabe quando o olho vai ficando esbranquiçado assim? O outro normal.
Eu olhei e falei, como é o seu nome? Ele falou o nome lá, difícil o nome, eu olho que eu guardo fácil, mas não consegui guardar. Falou um nome difícil. Falei, prazer, meu nome é Douglas. Tudo bem, fulano? Tudo. Falei, olha, eu ia embora aí, eu ia apertar o botão, ia descer o elevador, mas Jesus mandou voltar aqui para falar com você. Botei a mão no ombro dele e falei assim, olha, seus pecados estão perdoados, todinhos. Quando eu falei, seus pecados estão perdoados, todinhos, ele desabou a chorar. Mas de soluçar. Falei, olha, claramente eu posso dizer para você, em nome de Jesus, que Deus não leva em conta os seus tempos de ignorância. Ele te ama demais, você é muito especial. Só que você precisa voltar para Ele. Eu nunca vi o cara. E o cara começou a chacoalhar debaixo da minha mão, assim, não parava mais, e chorava. E eu preguei Jesus para ele, e ele chorou. Aí no final eu falei, posso orar por você? Ele falou, por favor, Douglas. Ele guardou meu nome e falou, por favor. E eu orando por ele, aquele cara chorando. Eu não falei da minha igreja, não falei o endereço. Eu só disse para ele, ó, Jesus te ama. E Ele quer você de volta. Você pertence a Ele. Você nasceu para ser dele. Foi o que eu disse para ele. Deus abençoe você. Não fique longe de Cristo. Dê um jeito. E fui para o elevador. O elevador demorava e eu olhava ele lá e ele... Aí ele olhou para cima assim e fez assim. Ele olhou para o teto e fazia assim, ó. Sei lá eu o que passou na cabeça dele. Só sei que eu entreguei Jesus ressuscitado para ele. Jesus fez uma obra maravilhosa ali na vida daquele homem. Aí no elevador eu descendo, ministrei para uma enfermeira. Aí no estacionamento eu falei com uma família. Eu estava atrás de uma família indo para o carro. E elas com a roupinha de alguém. E aí elas estavam conversando assim, um sujeito e duas mulheres, carregando a roupinha embalada num plástico, e eu atrás, elas nem me viram. Aí elas conversaram, como Deus foi bom com a nossa pequena, chamavam de pequena, sei lá quem é a pequena, como Deus foi bom com a nossa pequena. Aí eu estava tão cheio do Espírito Santo, irmãos, cheio do Espírito Santo, eu virei para elas, falei assim, Deus é bom, Ele é tão bom que vocês não fazem ideia. Ela virou para trás assim, regalou um olho, Deus é melhor do que vocês podem imaginar. Ele ama muito vocês. Deus abençoe. E fui embora. Não se trata de religião. Se trata de construir a sua vida sobre a rocha. Não é palco, é vida. Não é trabalho, é missão. É missão, é propósito de levar Jesus para todo mundo. Louvado seja o nome dele. Eu acho que a gente pode responder a pergunta, com que poder? Eu posso responder essa pergunta. Eu senti o poder dele na minha vida mais de uma vez. Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram esse coxo andar? Se eu estivesse lá, eu diria, em nome de Jesus, o crucificado, que ressuscitou e está vivo para sempre. Louvado seja o nome dele. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Louvado seja o nome dele. Se você não construir sua vida e tudo mais sobre a rocha, tudo pode ruir da noite para o dia. Mas, se alguma coisa rachar e você estiver construindo sobre a rocha, pode até rachar, mas não vai cair, porque Ele vai te sustentar. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Levante sua mão direita e diga, Ele é a rocha. Louvado seja o nome de Jesus, o Cristo. Amém. Amém, queridos. Ele é a base. Ele é a pedra angular.
Ele é o alicerce da nossa vida. Amém. Deus abençoe você. Vamos ficar de pé, gente.